Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Está tudo gostoso com você? Como tu sabes, nós vivemos numa cultura em que o meme substituiu qualquer outro tipo de comunicação mais profunda. Não é? Tipo livros, para quê, filmes, até assim um meme pode condensar o teu estado de espírito. Sim. E esta semana vi um meme com o Sapo Cocas, que faz parte, aliás, da minha infância, e talvez por isso tenha tido mais ressonância, em que dizia algo como: eu quero ser uma pessoa espiritualmente elevada, mas também quero bater nos outros. E como tal, o meu conflito existencial dos últimos tempos é exatamente esse. Eu acho que uma coisa não está dissociada da outra. Não são mutuamente exclusivas. Achas que as pessoas moralmente superiores não julgam as outras? Não estou a falar de julgar, e não estamos a falar de moral. Bater fisicamente. Bater fisicamente. Então e achas que as pessoas moralmente superiores não aplicam a justiça? Claro, mas eu não quero ser moralmente superior, atenção, não é? Porque nesse caso temos os cruzados. Os cruzados também matavam muitas pessoas e achavam-se moralmente superiores porque tinham o Deus certo do seu lado. O que eu quero dizer é que, apesar de imediatamente a seguir às eleições eu ter reduzido a quantidade de notícias que tinha aumentado, pela questão lógica das eleições, todos estamos mais envolvidos, consumimos mais notícias, houve mais confronto, não é? Até aqui no podcast falámos mais dessas questões, de ter reduzido a minha presença também nas redes, por uma questão de higiene, porque além das eleições foi a questão da pandemia, não é? O aumento dos casos suscitou, como já aqui falámos, um aumento também da ansiedade e da violência, se não física, pelo menos verbal entre as pessoas, das acusações, não é? A culpa é tua que vais para a rua, a culpa é tua que abriste o restaurante, a culpa é do governo, a culpa é deste, não é? E então tentei afastar-me, mas mesmo assim, ou seja, e mais do que isso, tentares encontrar um equilíbrio em que não estás fechado para o mundo, ou seja, estás atento e sensível àquilo que se passa, não é? Não és uma besta, mas ao mesmo tempo tens que te proteger desse mundo, não é? Não podes viver em constante... sempre de uma forma completamente exposta, não é? Tipo em carne viva, à flor da pele. Mas mesmo assim, com estas coisas todas, com este cuidado todo, hoje acordei com vontade de bater em pessoas. Basicamente é isso que eu queria dizer. Ok. Eu acho que alguém que não queira bater noutras pessoas é alguém também com o qual eu não quero privar. Não é? Aquelas pessoas que são sempre muito para mim está tudo bem e temos que ver sempre o outro lado e não sei o quê. Essas pessoas, por norma, além de não serem muito interessantes, normalmente são más pessoas lá no fundo, acho eu. Eu acho que quem tem ataques de raiva, que não os concretize, não é? Acho que não deves andar aí nem a espernear no trânsito, nem a chamar nomes, soltar pessoas e a andar porrada, mas teres esse acesso de raiva de interiores, tipo, eu agora empurrava esta velha pelas escadas de uma maneira, tipo, está a demorar tanto a pagar as contas no multibanco, se eu agora lhe desse assim uma cotovelada mesmo na nuca, ela desmaiava e ninguém via. Se não tiveres esses pensamentos, eu normalmente desconfio da tua decência enquanto ser humano. Claro, eu acho que essa é uma boa frase. Tu na mesma frase, no mesmo raciocínio, conseguiste dar uma cotovelada na velha pelas escadas abaixo e decência humana. Não é? Se bem que decência humana pode ser um paradoxo, não é? Pode ser uma frase paradoxal. Pode a decência, se calhar, não é uma característica humana. Pode ser a mesma coisa que dizer água seca, não é? Sim, é um bocadinho.
Mas, não é? Mas há sempre um mas nesta existência humana. Não, eu antes disso, não sei, ainda vais... queria só também dizer aqui uma coisa antes que me esqueça, que é, não sei se queres, porque isso também pode provocar em ti raiva e pode estar relacionado. Queres esclarecer as pessoas porque é que tu dizes xuxalista? Pronto. Em parte a minha raiva, isto ia tudo dar aí, mas como tu já me conheces, não é? Aliás, nós somos como aqueles casais que já terminam as frases um do outro. Essa era uma das razões. Okay. Porque confrontado com o facto de pessoas acharem que eu digo socialista por vontade própria, porque não sei dizer a palavra socialista, está aqui o sapo cocas, está aqui o meme, que é, por um lado, eu digo, não, as pessoas não têm que saber a razão total, não têm que saber tudo, não têm que saber que a palavra socialismo ou socialista é usada frequentemente por aqueles que querem ser detratores das pessoas que acham que são de esquerda, muitas vezes nem são de esquerda, não é? Mas no sentido de chuchar, de serem chupistas da teta do Estado. O que é curioso, como se fosse só o Partido Socialista. Sim, é como o facho, está para o facho, não é? Exatamente. Ser fascista é facho, é tipo um diminutivo. É tipo, não é? Se bem que tu dizes socialista, eu acho que aí eu já tinha ouvido é xuxalista. Estás a ver? Okay. Mas no meu caso, tinha a ver com o gajo que foi à minha página e que escreveu exatamente assim, socialista, foi assim que ele escreveu. E eu devia ter em conta que nem todas as pessoas, talvez andem nas redes ou que se tenham confrontado já com esta utilização da palavra. Sim. No entanto, apesar desse meu lado, que tenta sempre entender o outro, ou seja, me obrigar a ter um bocado mais calma e contemporizar o desconhecimento dos outros, também me faz confusão que alguém, que imagino eu, que já me ouve há algum tempo, não é? Ainda que eu não tenha a melhor dicção do mundo, também não tenho uma deficiência da fala, não é? E não viraste da guarda, apesar de teres antepassados lá, não viraste da guarda de repente. E mais, socialistas. E mais, os socialistas e os seminaristas também, que não é só desconsiderar-me a mim, mas desconsiderar-te a ti também. Porque sempre que aliás, no podcast em que isso aconteceu, tu corrigiste-me 2 vezes. Que eu disse, conheceu várias vezes e tu disseste, mas é possível conhecer mais do que uma vez uma pessoa? E então, o que eu quero dizer é que não só me desconsideraram, como te desconsideraram a ti. No fundo, o que eles disseram foi o Guilherme Duarte é um filho da puta de um cabrão. Foi o que eles disseram. Pronto, isto para quem não sabe, além das pessoas que vieram, houve alguns comentários, eu recebi algumas mensagens, porque lá está, tu não estás tão presente nas redes. Quem é que leva? Quem é que tem que ouvir? Que tu dizes mal socialista, sou eu que tenho que levar com isso, né? Então mandaram-me mensagens e eu expliquei a algumas pessoas isso. Mas devo dizer que a primeira vez que tu disseste isso, socialista, eu nunca tinha ouvido, provavelmente já tinha ouvido o termo, mas não associei logo e pensei que podias ter... Sim, às vezes um gajo engana-se. Não, dito até a gozar tipo socialista, estás a ver? Tipo a Jerónimo de Sousa. Mas quando disseste a segunda vez, eu percebi, não, fiz a associação, espera lá, socialista porque xuxam. Portanto, porquê? Porque eu tenho... Mas nunca tinhas visto essa palavra escrita nas redes sociais? Talvez, depois lá está também. Eu acho que cheguei lá logo, porque depois já devia ter visto, mas estava aqui escondido. Porque isso, como tu sabes, existe uma série de chavões nestes debates pseudo-ideológicos entre esquerda e direita, não é? Sim. Como tu disseste, o facho, o socialista, e essa palavra, eu vejo constantemente utilizada, não é? Como... tal como nós dizemos doutor sapo de loiça, não é? Sim, ou seja, sim. Olha, pimba, já está para o bingo. Já preencheu uma explicar casa o que, entretanto, tivemos a sorte, eu caguei-me a rir quando vi aquilo, quando tu me mandaste, de um dos patronos fazer uma espécie de um bingo do Sem Barbas na Língua. Queres explicar o que é? Tem várias, ou seja, o bingo tem casazinhas, não é? Que podem sair, que são coisas que nós recorrentemente dizemos. Nós depois vamos partilhar isso também no Facebook, nós só pusemos no Patreon, mas acho que está acessível a toda a gente. Mas vamos pôr também no Facebook, as pessoas poderem jogar, que é para verem. Mas basicamente tem coisas como eu citar um humorista que ninguém conhece, o Hugo dizer que vive nos Estados Unidos, piada sobre pedofilia na religião, o Guilherme... Sim, eu dizer que vivi no Brasil, o Guilherme dizer que era matá-los. Faltou lá uma coisa. Que era, falta algum.
faltou lá um que era, apesar de estar bastante completo, estão lá as nossas repetições principais, mas faltava lá o... já falámos disto aqui. Sim. Sim, eu alterei um só, fiz uma alteração porque esse patrono, que é o Stack Pointer, já agora muito obrigado a ele, que com esse nome é obviamente informático. E não, é porque Stack Pointer é tipo um apontador de uma cena de memória que é os stacks. E não, mas estou-me a rir porque só um gajo que é informática é que queria saber que... Sim, claro. Sim. E ele tinha lá um que era vai-me a palma, que é quando nós fazemos a palma para sincronizar o som no início, mas ele tem o acesso ao patrono vídeo e os patronos áudios e os ouvintes normais não ouvem isso porque eu corto depois na edição. E então eu tirei isso pelo sou hipocondríaco. Eu dizer que sou hipocondríaco. Mas eu ri-me imenso porque bem, em primeiro lugar porque é absolutamente verdade, não é? Sim. Tipo, todos nós temos as nossas monomanias e as nossas repetições, e quando se faz um podcast há tanto tempo é quase como estar em família, não é? Como tal, aquelas repetições que para algumas pessoas podem ser irritantes. Ou seja, a minha dúvida era: será que aquilo é aquela repetição para algumas pessoas que é a repetição, por exemplo, do meu pai, que aparecia na sala e dizia deixam tudo aceso, devem pensar que o dinheiro cresce nas árvores, e apagava as luzes? Os pais são todos iguais. Ou é para as moscas ver, a televisão é para as moscas ver. Sempre, o meu pai dizia sempre isso. Sim. O meu pai dizia, isto é ao real, tudo está ao real todo ligado. Isto o dinheiro não cresce nas árvores. Ou a repetição do tio fixe que vem e tu dizes, ia tio, conta-me outra vez aquela história de quando andaste à porrada com o gajo e não sei o quê, não é? Pois, não sei, para alguns será uma coisa, para outros será outra. Exatamente, era aí que eu queria chegar, mas eu achei foi que o facto de o Stack Pointer, não é? Chama? Ter tido o tempo de fazer isto, para mim, quase que me emocionou, porque é uma demonstração de afeto. É verdade. Eu agradeci muito, também me ri, e acho que é fixe. E houve pessoal já a sugerir transformar aquilo num drinking game. Ou seja, cada vez que algum de nós diz, o pessoal tem que mamar um shot. Vira copos. O que agora é, não sei, podem fazer em casa, sozinhos, ou com o vosso cônjuge. Pode ser até um jogo sexual, se quiserem transformar aquilo num jogo sexual, quem ouve em casal. Cada vez que nós dizemos uma coisa, vocês bebem um shot ou praticam sexo oral no vosso cônjuge, por exemplo. Ou então não no cônjuge, noutra pessoa qualquer que noutra vocês pessoa queiram. Qualquer, aleatória. Mandam um nude. Imagina, quando há bingo, vocês mandam-nos nudes, por exemplo. Também pode ser, estamos abertos a esse tipo de jogos interativos. E a um nível mais profundo, aquilo fez-me pensar numa coisa. Porque, primeiro, tem graça tu rires-te das tuas repetições. E por outro lado, tanto eu como tu, naquilo que fazemos, temos algum cuidado em ser originais, não é? Ou seja, tentamos criar coisas, escrever coisas originais, pegarem ideias originais, mas aquilo é um bocadinho uma mostra de como todos somos falíveis, todos nós somos um bocadinho iguais, não é? Mas eu não interpreto tanto assim, pelo menos eu na minha cabeça, algumas não, algumas são inconscientes, mas na minha cabeça é eu estar a fazer isto e não estou a pensar que todas as pessoas que estão a ouvir já ouviram os episódios todos. Eu estou sempre a contar que tu tens aqui, nem que seja 100 pessoas que estão a ouvir pela primeira vez o Sem Barbas na Língua. E para essas pessoas pode ser, por exemplo, uma informação relevante, saber que eu sou informático ou estudei no técnico, ou que eu sou hipocondríaco, acrescenta alguma piada ou algum contexto e conteúdo ali àquilo. Outras coisas não, tipo citar um humorista que ninguém conhece, ou um autor que ninguém conhece é normal, é tipo, mas aí até tipo, damos a conhecer. Claro. Não, e mais do que tudo, eu concordo com o que dizes. Apesar de eu estar aqui, estou a falar contigo, não estou a pensar nas pessoas, não é? Era aí que eu queria chegar. Acaba por sempre por estar aqui presente que há uma audiência e que temos que às vezes contextualizar a coisa. Mas eu acho que essa imagina, desculpa só interromper outra vez. Eu com o meu grupo de amigos, tipo, quando estamos a falar sozinhos, não é? Ou se eu estiver contigo num café, eu não estou a dizer, eu sou hipocondríaco, sabes como é que é? Ou eu sou, porque eu estudei no técnico. A dizer, não é? eu vivi no Brasil, ou seja, quando estou a contar uma história sobre o Brasil, não te preciso dizer, olha, como sabes, eu vivi no Brasil, não é? Mas de qualquer maneira, isso tens razão, se calhar é uma forma algumas delas são uma forma de contextualizar, para quem não nos ouviu. Mas por outro lado, algumas das outras repetições também
vão ao encontro daquilo que nós nos propusemos quando quisemos fazer este podcast, que é que fosse uma conversa entre dois gajos. Sim. E nas conversas entre dois amigos há montes de repetições, porque os amigos já contaram as mesmas histórias, não é? Às vezes só se conta isso. Às vezes estás num jantar e só se fala das mesmas histórias. De que já se contou. E lembras-te quando o puto ficou todo virado e vomitou-se todo. Mesmo, sabes como é que é? Porque a gente nos grupos de amigos, cada um ficamos mitras, né? Exato. Primo, sabes como é que é? Mas sim, mas eu penso que irritará mais as pessoas outro tipo de repetições, tipo aqueles tiques mais verbais. Já aqui falámos, tu tens o e eu tenho, não é? Ou o ok. Quantas outras pessoas estão a falar? E isso provavelmente irritará mais. Mas é engraçado, porque essa questão dos tiques, o podcast do New York Times, o Daily, é feito por um gajo que é o Michael Barbaro. E eu já me habituei à voz dele. E como tal, imagino que eu sinto com a voz dele o que talvez alguns ouvintes sintam connosco. Uma certa proximidade, quase uma intimidade, não é? E ele tem um tique, que é... Quando alguém lhe está a contar alguma coisa, não é? Ele entrevista muito os próprios repórteres do New York Times, porque, imagina, há uma história que se passa no Oklahoma, não é? Então ele fala com o correspondente lá. E alguém diz alguma coisa e ele faz tipo, eu faço como isto. se tivesse... E isso não me irrita. A mim não me irrita. A mim faz parte das idiosincrasias daquele locutor. Também já me aconteceu, há outros locutores que têm coisas que me irritam. No outro dia estava a ouvir uma cena na BBC... Pá, e havia um gajo que tinha uma cena qualquer na fala que eu não percebia muito quem, não sei se era Fanhoso ou o que era, que eu disse, pá, eu não consigo ouvir esta reportagem até ao fim, vou ter que mudar. Comecei a entrar em loop de irritação. Há timbres e musicalidade nas vozes, né? Porque toda a gente às vezes tem aquela métrica quase como fala. Por exemplo, aquelas pessoas que falam assim, que é tipo... Isso em inglês até tem um nome, porque isso vem muito... O Uptalk. Uptalk, exatamente. Vem do Silicon Valley, muito. E cá, tu vês isso em todos aqueles gajos que fazem... Sim. Mas cá também há Uptalk. Que é os gajos todos que fazem vídeos de marketing digital. E que falam assim, eu vou mostrar o que tu precisas para o teu negócio. Fazem pausas onde não existem, onde não faz sentido. Não é... E depois fazem aquela parte no fim. Estás a ver? Que é a pergunta, que é... Sim. Nem estão a fazer perguntas, mas fazem isso, estás a ver? Mas o uptalk é levantas no fim, que é normalmente quando tu fazes uma pergunta, queres ir à praia? Sim. Não é? Yeah. Levantas a voz no fim e eles utilizam isso numa afirmação. Eu nem sei fazer muito bem. Sim. Mas bem, nos Estados Unidos é um estigma, tipo, é pior do que as meias brancas. Do Silicon Valley. E há outro que é o vocal fry, que é o fazer assim, estás a ver? Quando a voz faz assim um tremor. Assim, um bocadinho. Assim. And I like. E o like, também tens o like. Isso é um bocado quando a Osiris. Perdi o telemóvel. Mas isso irrita-me, essas pessoas que falam assim, desta forma. Eu vou ajudar-te no teu negócio. Irrita-me um bocado. Olha, mas funciona aquilo. Mas pronto, como nós somos boas pessoas e gostamos de fazer reparações e correções, está tenho uma para fazer. Está explicado o socialista. Tens alguma outra para fazer? Uma muito rápida, que houve uma das nossas ouvintes, não estou enganado, a Vanessa, que me disse que, ao contrário do que nós tínhamos afirmado, as pessoas nas mesas de voto não são voluntárias, são pagas por isso. Agora, o que eu acho é que, segundo o que eu me lembro, ela depois também não me soube esclarecer, mas segundo o que eu me lembro não são voluntárias no sentido em que são pagas, mas o Estado não te obriga, não é tipo jury duty, que o Estado não te obriga, não vai à tua casa e diz, tens que ir para uma mesa de voto. Como tal, o que normalmente acontece é os próprios partidos acabam por sugerir pessoas, até para haver equilíbrio, haver representantes de vários partidos nas mesas. De qualquer forma, eu acho que ninguém vai para as mesas de voto, obrigado à Vanessa por esclarecer, mas ninguém vai para as mesas de voto para ganhar dinheiro ou porque é fixe, não é? Há ali um elemento de voluntarismo, julgo eu, não é? São 50 paus. Para muita gente, 50 paus. É 50 paus? Ela disse que sim. Era? Acho que sim. Eu não sabia. 50 paus é para muita gente. Sim. Já dá para uma bolota, estás a ver? Dá para comprar uma grama ou duas de coca. Na minha mesa de voto, as pessoas não tinham ar de precisarem de 50 paus. Não. Estavam todas muito bem vestidas. Também se empericataram todas para... Eu tenho apenas uma correção a fazer, porque falámos do pâncreas e não sabíamos bem para que é que servia o pâncreas.
E até falámos que Quer dizer, tu não sabias. Eu é que não quis estar a mostrar os meus conhecimentos médicos. E é que eu tenho que corrigir, porque eu sei mais do que a maioria dos médicos, como hipocondríaco que sou. Lá está, pima, mais uma para o bingo. E serve, obviamente, para fabricar a insulina. Não, é para a insulina. Eu sabia, mal me disseram aquilo. Pois é. Porque já estudei picos de insulina então a seguir aos treinos. Estás a corrigir a ti próprio, é isso? Sim, estou mais a corrigir a mim porque eu sabia, não me lembrei na altura. E não gosto de falhar coisas sobre o corpo humano e sobre biologia e medicina. Olha, e nós temos um pedido de desculpas a fazer sobre um não pedido de desculpas. Pois podemos sim. Falámos uma vez, só para pôr aqui, sobre a cena do filme Soul e da voz, da dobragem, e na altura referimos que o Jorge Morato tinha feito um pedido de desculpa e nós dissemos que não fazia sentido e não sei o quê, e eu por acaso falei com ele e parece que não foi feito nenhum pedido de desculpas. Não que ele não tivesse sensibilizado. Agora também não quer estar aqui a criar, não tipo, o que é que os pretos todos se fodam, não é isso, não é? Não, ele está sensibilizado com a situação e não sei o quê, mas diz que tanto enquanto que ele ator disse, e eu não acho sei que o que ele disse foi que se voltasse a repetir-se ele teria pensado 2 vezes antes de aceitar, foi o que ele disse, o que não é necessariamente um pedido de desculpas. Não, ele disse que não sei se poderia aceitar ou não, mas que ele podia perceber a polémica, mas que ele era um ator e que quando está a fazer uma personagem não discrimina. E houve uma coisa que nós dissemos, pedimos desculpa por termos assumido que ele tinha feito um pedido de desculpas. Eu não peço desculpa nenhuma. Peço eu. Mas a outra coisa que por acaso dissemos que ambos o conhecemos e dissemos logo que deixámos que, segundo o que conhecemos dele, aquilo não tinha nada a ver com racismo, que não é que mais uma vez que era apenas um gajo que aceitou fazer um trabalho, não é? Sim, ele tem suásticas tatuadas pelo corpo todo, mas é por uma questão só de estética. Ele gosta da estética. Não, ele disse. Foi como eu uma vez, por causa das suásticas, fomos, e uns amigos fomos jantar a um restaurante indiano e como tu sabes, a suástica tem uma origem indiana. Sim, não é? E que não tem nada a ver. Até tem a ver com paz, acho eu, não é? E eu na brincadeira, quando estava a ver a lista, virem para o amigo e disse: ia falar, estes gajos são nazis. E a empregada, tal como com os socialistas, não percebeu e disse: não diga isso, isto é porque na Índia não sei o que, não sei o que mais. E disse: ok, obrigado. Tal, não sabia. Certo, mas é... Já falámos aqui, é tipo, agora já não tem já não tem esse significado, que é, já passou, né? Agora dos nazis. Imagina que agora, se calhar... uma vez escrevi sobre isso, acho eu, que era tipo o símbolo que os surfistas fazem, né? hang loose, não é? Eu e as ondas e não sei o quê. Se os nazis fizessem isso durante a Segunda Guerra, o Holocausto, antes de matar, os surfistas já não faziam essa merda. Tipo, mas isto tem uma origem. Tá bem, mas já não fazes. Porque agora isso é dos nazis. Sim. E o símbolo nazi é a mesma coisa. Mas pronto, era esclarecer isso, que ele sensibilizava-se. A menos que tu te chames Adolf Hitler e vives na Namíbia, não é? Sim, aí pode ser. Callback, viste? Callback. Uma boa callback. Vocês fazem da comédia. Agora, não sei se queres falar daquela mensagem que recebemos de uma patrona e que a mim me foi assim um bocadinho morro no estômago, que eu enviei-te para ti também. Bem, foi bastante morro no estômago. Fiquei bastante emocionado. Nós já estamos há algum tempo a falar de nós próprios e daqui a bocado começamos a chupar a pila um do outro. Mas, no entanto, olha, sabes que tu perguntaste-me isso e eu pensei se deveríamos falar nisso ou não, não é? Há algumas coisas que nós recebemos que falamos dos nossos ouvintes, outras que não. Sim, até porque é difícil falar disto também sem parecer um autoflácio, não é? Porque... Mas por outro lado pode ser uma forma de homenagem também. Pois sim, eu era mais por isso e porque... Então acho que conta, vai assim. Né? Escuta uma coisa. Então, agora temos que falar, agora a partir do momento que já começámos, já temos que falar. Não, agora é girar a não falar agora e acabar aqui o podcast, dizer não há mais. Só para os patronos, nós contamos aqui. Só para os patronos. Não, o que eu acho é que nós já dissemos aqui coisas muito menos oportunas do que esta história. Não é? Ou seja, já dissemos barbaridades aqui e como tal acho que não... Sim, o que aconteceu foi uma patrona, não me lembro agora do nome, não tenho aqui à mão, e se calhar ela até quer, vamos manter o anonimato, pode não querer, se bem que ela não diz nada mal, mas pronto. Pronto, e agradecer que era patrona e que gostava muito de nos ouvir e que tinha sido uma amiga que lhe tinha apresentado o podcast. E essa amiga tinha-lhe apresentado o podcast através do episódio que nós falámos aqui com o Tiago André Alves, que tem cancro e que se chamava A Conversa com Alguém com Cancro.
E essa amiga estava numa situação muito parecida e diz que se reviu muito nesse episódio, no podcast, que conseguiu rir e se contrair com aquilo. E mostrava sempre muito às pessoas, quando lhe pediam para explicar a situação, o que é que ela estava a sentir, estar com um cancro aparentemente terminal, calculo que ela já soubesse na altura, e ela mostrava muitas vezes esse episódio para explicar às pessoas. Diz que o Tiago explicava ali bem o sentimento dela também, mas como se podia viver com aquilo, com aquela sentença, um bocadinho de forma leve e a rir. E pronto, e a nossa patrona nos isso, e que a mensagem agridoce é que agora não queria esquecer do nome, a Clara, era Clara, Clara, não? Sim. Que a Clara faleceu. Que a Clara, infelizmente, já morreu. Sim, aos 27 anos. Aos 27 anos. E eu acho que se nós estamos a falar aqui disto um bocadinho como uma forma de exorcismo para nós também, não é? Porque nós comentámos que era uma história agridoce. Sim, a primeira coisa que me vai à cabeça é preocupação, porque se nos começam a morrer os ouvintes é uma chatice. Não nos morram todos. Sim. E como o meu trabalho, é logo isso que me vai à cabeça dizer. Mas depois é uma forma de exorcismo. É estranho, não é? Porque por um lado é uma tragédia que te traz uma satisfação estranha, porque traz-te uma satisfação de, ok, olha, bom termos tocado nesta pessoa dessa forma e termos conseguido alegrar, nem que seja ali um bocadinho. Mas por outro lado, preferia não ter essa satisfação e que a pessoa não tivesse morrido. Não é? E mais, na escala geral das coisas, é uma satisfação, se tu quiseres ser quase frio, é uma satisfação completamente inútil. Sim. Incrível era, olha, ela ouviu o podcast e ficou sem cancro. Sim, ficou nada. Isso aí eu ficava contente e falava aqui longamente sobre isso, não é? E tínhamos que se calhar começar a acreditar em forças superiores, não é? E tínhamos... Mas bem, estávamos ricos. Imagina, a gente cura o cancro para patronos acima de 50 euros por mês. Bem, esquece. Acho que se calhar aí tínhamos que aumentar de 50 euros. Não, a gente fazia uma licença ao IPO. O IPO pagava tipo 1.000 ou 2.000 por mês e podia passar nos altifalantes lá das salas de espera. E era ver as criancinhas a voltar-lhe a crescer o cabelo todo. Mas claro que perante o absurdo de uma rapariga de 27 anos morrer de cancro, na nossa tentativa vã e da nossa impotência perante isso, achar que podemos, nem que seja durante uns segundos, contribuir para o bem-estar dessa pessoa, é aceitar isso. Algumas gargalhadas, não? Sim, é aceitar. E distrair. Muito bem. É isto, depois deste momento levezinho, queria-te perguntar se sabes da história. Isto vai a algum sítio, tem calma. Da médica, houve uma médica. Contaram-me. Sabe o que ias dizer da Medi? A Medi foi encontrada. O meu cérebro se processou isso primeiro. Da Medi. A Medi foi encontrada. Cá está, tenho problemas de dicção. Afinal, o problema não é dos ouvintes, é mesmo. É médica. Sim. Então, olha, até vou anotar porque isso é uma boa. É um bom trocadilho fonético para rap. Contaram-me que uma médica foi ao supermercado e no supermercado viu uma paciente a quem tinha visto com Covid. Sim. Claro que contaram, fui eu que te contei. Não foste tu. Não fui eu que te contei essa história? Não. Dá certeza? Não. Tenho a certeza absoluta. Fui eu que te mandei a notícia pelo WhatsApp. Não mandaste, não. Não? Tá bem. Não. Mas pronto, mas isso vem ao encontro do que eu vou contar. E contaram-me essa história, que ela estava no supermercado, que viu a paciente e que ficou aflita e chamou a polícia. Na altura contaram-me, chamou a PSP. Pois, então não fui eu que te contei porque já tem twists diferentes, o que vai levar provavelmente ao fecho de... Já estou a imaginar da história. Mas diz. E que... quando chegaram lá, me chamaram para não causar problemas e não sei o quê, disseram, por favor, a pessoa que tem Covid, foi diagnosticada com Covid, venha não sei onde cá atrás. E apareceram 10 pessoas. Sim. E a patinadora também, não é? Depois, eu disse, quando contaram esta história, foi mais ou menos com estes detalhes, porque contaram-me esta história 3 vezes, no espaço de uma semana e tal. E eu disse, isso não me cheira a verdade. Ou seja, ou é uma história parecida com essas, e que já foi alterada, com
Tipo, parece aquele jogo, não é? Que tu vais acrescentando qualquer coisa. Sim. Ou isso soa-me... isto tinha sido no continente. Passado uma semana, contam-me exatamente a mesma história, uma amiga minha, tipo, nem sabes o que é que aconteceu, mas tinha acontecido no Lidl. Ok. E neste fim de semana contaram-me exatamente a mesma história, não diziam onde era o supermercado, se era o Pingo Doce, eu já estava a contar, é o Pingo Doce, mas já não era a PSP, era a GNR. Ok. Pois, eu vi escrito, já não sei por quem, tinha ideia que te tinha mandado, mas pelos vistos não. Não falava que era uma médica e não se falava de chamar a polícia. Portanto, eu li sem esses detalhes. Chamava-se que a pessoa se queixou aos empregados e dos trabalhadores do lado do... Não me lembro, acho que era Pingo Doce. No Lidl nunca ouvi... Continente é o mais credível, porque é a única vez... quando ouves falar assim mais altifalante é mais no Continente, porque os outros são mais pequenitos, não é? Por norma. O Pingo Doce já ouvi dizer. Eu vou ao Pingo Doce e já ouvi chamarem. Não sei o que, venha às mas este aqui, o de Alvalade das Velhas, ninguém ouve nada, portanto nem sequer devem usar o sistema de som. Devem ter um gongo que bate ao lado das velhas. E então, pronto, contaram-me isso. Eu achei incrível, achei que eram sketches da vida real, achei possível isso acontecer. Mas então o que é que aconteceu na tua história? Ela disse, era isso, apareciam 7 pessoas, pronto, era só isso. Eu não cheguei a saber se era falso ou verdadeiro. Que é, tendo em conta o número de casos e que há pessoas que prevaricam, era possível uma história com estes contornos acontecer, parecida. Sim. Agora, o que acontece é que esta história é demasiado redonda, ou seja, ela propagou-se, não é? Porque por alguma razão há boatos que se propagam mais do que outros. Porque eu estava a pensar nisto do ponto de vista do storytelling. Porque ela toca elementos essenciais do storytelling daquilo que nós estamos a viver. Que é alguém está a prevaricar. Tipo, a surpresa, que é, nem acreditas, fui ao supermercado e estava lá uma pessoa, que é, todos nós, em algum momento, já tivemos raiva ou sentimos algum tipo de sentimento menos bom pelas pessoas que não cumprem, não é? O gajo que não está à tua distância, os gajos que estão na rua sem máscara. Esse aí é um ponto que toca logo a psicoletiva. O segundo ponto é que quando vêm as pessoas, repara, não é só uma, isto é muito mais perigoso do que nós estamos a achar. Há mais gente, não é? Tem essa questão dessa surpresa, é quase um twist final, é quase um Night Shyamalan, não é? Final. Sim. Que é, não é são vários, estamos todos a ver. I see a lot of dead people. E um fantasma, assim, que morreu com Covid também, aparece ali, que andava na zona dos frescos. Claro. E tinha um lado, no meu caso, com a polícia, de um lado quase de uma cobrança, não é? Que vem, estas pessoas agora vão ser de alguma forma punidas, não é? Porque numa das histórias foram todos multados. Sim. Não é? E a questão é, de certeza que já ouvintes nossos ouviram esta história, não é? Tenho a certeza. E eu não estou a dizer que uma história parecida não possa ter acontecido, mas eu acho que ela se propagou exatamente por ter estes ingredientes. Sim, pois vai alterando, imagina. Posto nos grupos de apoio ao Chega, isto aconteceu e apareceram 7 ciganos. Estás a ver? E por isso é que é preciso um confinamento especial para os ciganos. De certeza que isso aconteceu. E nos WhatsApps dos Wokes apareceram 7 pessoas e eles foram acusar mais 3 que eram transexuais que não tinham Covid, mas eles foram acusá-los que eles tinham Covid. E um era o Mário Machado, cheio de Covid. E não sei. O que é que eu acho? A coisa que aqui me saiu mais... Se aquilo fosse feito, se alguém dissesse isso no altifalante, eu acredito que aparecessem mais do que 3 ou 4 pessoas. É o efeito professora... E havia outras que não iam aparecer, de certeza. É o efeito professora que diz quem é que copiou no teste venha ter, acuse-se que é melhor. Como eu já vi, isto aconteceu numa aula de História do meu 7º ou 8º ano, e acusaram-se mais do que as pessoas que ela estava a dizer. Inclusive acusaram-se gajos que não tinham copiado. Se calhar. Porque, como tu sabes, a confissão, muitas vezes há pessoas que perante a pressão confessam crimes que não cometeram. Sim, eu vi só uma palavra e então o resto não é. Eu acredito, o que eu achei aqui estranho foi logo, apesar de achar possível, depois não fui investigar, mas o meu radar ficou assim, ok, pode ser verdade, mas provavelmente não é, mas até pode ser. Foi o dizerem no altifalante, porque isso ia ter o efeito de gerar o pânico nas pessoas. Porque as pessoas iam ficar todas a olhar para o lado. Uma daqueles filmes de comédias, tipo gajos aí correrem, irem contra esconderem-se dentro de coisas congeladas e andarem à porrada. E então isso é que eu achei estranho. Eu achei que de certeza que a polícia iria lá ao um trabalhador dizer ao ouvido, olha, desculpa lá, sabemos isto assim, encaminhe-se até ali. Ia ser muito mais e depois a questão é do que dizer tipo o polícia ainda ia lá, agora o trabalhador dizia, eu vou falar com um gajo que tem Covid, estás, mas é maluco, vai lá tu.
Pois, mas a polícia provavelmente iria. Portanto, a polícia iria. Achei estranho. Agora, não sabemos, né? Pode ter o seu quê de verdade. Ou provavelmente foi só uma história engraçada que alguém contou num fórum ou num WhatsApp e extravasou. Se fosse a esquerda radical, dizia, a polícia chegou lá e antes de falar com a pessoa deu-lhe uma bastonada na cabeça e ela começou a sangrar e arrastou pelo um pé e disse, filha da puta, tens Covid, vais preso. E a seguir fez-lhe exame anal. Se fosse um chegófilo, era o polícia a falar, todo bem educado, e a pessoa de Covid de raça de etnia cigana tossiu-lhe na cara de propósito. Sim. Para lhe pegar o Covid. Nisto, o polícia saca da pistola e, muito bem, dá-lhe um tiro na nuca. Então, isto para dizer também o quê, não é? Que, todos nós somos vulneráveis a este tipo de contos que retêm ingredientes que causam ressonância na nossa psique coletiva, o medo, a punição, a justiça, não é? E que me leva a falar da questão da pastelaria, das vacinas da pastelaria. Sim. E que, ou seja, uma coisa é nós, as pessoas, que querem fazer sentido disto, porque as histórias existem exatamente para nós fazermos sentido da realidade. E por isso é que nós gostamos de séries e de livros e disso, porque estamos sempre a tentar fazer sentido da nossa realidade, especialmente uma realidade como esta que faz pouco sentido, não é? Em que às vezes é difícil apurar os verdadeiros responsáveis, porque podem ser muitos ou podem não ser nenhuns. Nós já falámos aqui muito disto, e isto, essencialmente a questão do desconhecimento. E nós queremos fazer sentido desta nossa ansiedade, deste nosso medo. E esta história encaixa perfeitamente. Já a comunicação social, eu tenho muito cuidado em demonizar a comunicação social, porque há boa comunicação social e há má, há erros como nós erramos e há aproveitamentos sensacionalistas, obviamente, portanto temos de ter cuidado aqui a falar quando se fala de comunicação social, mas a notícia da pastelaria, que gerou logo ultraje enorme nas redes sociais, isso misturou com outro. E não só nas redes sociais, mesmo em termos de governativos, há muita gente a pedir a demissão e a pôr as culpas, não é? Claro, mas há aproveitamento político também. Claro, há aproveitamento de toda a gente, ou seja, há aqui um desejo de um bode expiatório para a nossa frustração. E a questão, há aqui duas questões, ou seja, eu só estou a tentar falar disto para, mais uma vez, como nós fazemos aqui, tentar mostrar alguns matizes, que as coisas não são sempre a preto e branco. E dizer-me assim, eu vou contar a história. A história basicamente foi que o INEM no Porto, da Delegação do Norte, tinha sobras de vacinas, porque havia alguns funcionários médicos que não tinham levado a vacina. Tem sobrado sempre. Tem sobrado sempre. Às vezes coisas tão simples como passou uma semana e já morreram 3 velhos. Percebes? E claro, eles chegam lá e é verdade, isso tem acontecido. Especialmente nos lares. E sobravam doses e alguém decidiu aplicar essas doses aos funcionários de uma pastelaria que, segundo consta, serve muito boas francesinhas. Não é? Isto é já um ponto a favor, não é? Entre vacinares alguém que nunca cozinhou para ti ou alguém que faz uma boa francesinha. Sim, mas imagina, morrem as pessoas todas que sabem a receita de uma boa francesinha. Também não quer viver num mundo assim, apesar de eu saber fazer uma excelente francesinha. Portanto, depois eu posso fazer. Dos técnicos do INEM, ou alguém do INEM, disse que, se passa a citar, é lá que muitos de nós vamos comer todos os dias há muito tempo. E a questão aqui é, a motivação podia ser, eu não quero que os gajos fechem isto porque eu quero comer as minhas francesinhas, portanto temos aqui vacinas a mais, vamos vacinar este pessoal que está aqui a dar-nos de comida, nós estamos fartos de trabalhar e dão-nos boa comida. E tu podes dizer, está mal porque tem que haver uma forma de nós aproveitarmos as sobras para quem precisa, e mesmo que não exista ainda um plano B, como já parece que já começa a existir. Sim, já fazer um banco de suplentes agora. Sim, exatamente, mas já existe, acho que nos Estados Unidos já começa a haver, ou seja, porque repara, isto é tudo tão novo, tal como a vacina, a doença e o plano de vacinação, que há problemas que vão surgindo à medida que tu vais fazendo as coisas, não é? É normal que tu não saibas tudo, não sejas infalível, e como tal pode ter acontecido, imagina isto, não estou a dizer que não estou a tentar ilibar a responsabilidade, pode ter acontecido que temos aqui mais 15 vacinas, o que é que vamos fazer, não é? Vamos dar a pessoas que conhecemos, vamos falar para a Direção-Geral de Saúde, mas não nos responderam a tempo.
eu não sei bem como é que isso funciona. Devia haver, ou deve começar a haver o tal plano B, não é? Então, Porque, e depois há outra coisa, que é o tempo de vida da vacina, a partir do momento em que é descongelada. É muito pouco. São 120 horas, acho eu, não é? Exato. E, portanto, imagina que aquelas só tinham mais 24 horas. Portanto, não me é completamente descabido, ou seja, não acho um crime, não é? Que, perante o facto da validade da vacina estar prestes a expirar, que tu escolhas alguém que não foi decidido por uma entidade maior, porque não tens tempo, e dizer, olha, vou vacinar aquelas pessoas. Não estou a dizer que a decisão de vacinar estas 11 esteja correta, mas não acho que é um crime. É diferente, e aqui é que eu quero fazer a distinção, é diferente tu seres um presidente da Câmara ou um gajo que está ligado a uma fundação ligada a um lar e decidires ser vacinado, isso é diferente. E esse é outros casos que as pessoas meteram ao barulho. Porque uma coisa é tu teres sobras e queres aproveitar as sobras, mesmo que seja uma má decisão. Outra coisa é tu aproveitares do teu cartão, do teu partido ou da tua função para passares à frente de pessoas. São coisas completamente diferentes. Claro. Não achas? Sim, claro. Opá, essa cena da pastelaria, tipo, acho que é... As vacinas iam para o lixo. E há pessoas que defendem. Eu percebo a questão de se sobrar tem que ir para o lixo. E há aqui uma questão que é porque senão vão começar a sobrar muitas em muitos sítios, claro, já de propósito para as pessoas depois aproveitarem. Esse é o problema, não é? Ou seja, tu não podes tens de estar a contar com os gajos que vão fazer trafolhice. E então eu percebo essas pessoas que dizem que defendem que deve ir para o lixo. Agora, eu também acho, como o gajo disse lá do INEP, que é imoral ir para o lixo. E acho, sinceramente, que mostrou maior decência deles vacinarem ali na pastelaria do que levarem para casa e vacinarem os familiares. Porque eles podiam ter feito isso. Daram uns amigos, uns primos, mas não, decidiram, ok, então vamos escolher um sítio e vai ali tudo. E é muito menos suspeito de que é coisa. Acaba por ser, o sítio onde eles vão e assim eles também já estão vacinados e, portanto, eles também já não são veículo de transmissão do vírus para eles que são profissionais de saúde que vão lá sempre. Até pode haver alegarmos isso, eu não vi ninguém a dizer isso, mas se bem que eles já estão vacinados, mas supostamente os vacinados podem também transmitir o vírus e assim estão em menos contacto com o vírus. E, portanto, não me choca minimamente isto. Acho que é, obviamente, que da parte de quem faz, não sei se DGS, do governo, quem é que faz, o plano de, ok, quando sobra, é cautelar risco. Isto é uma coisa nova, mas não é bem assim. Isto é um risco que era claramente um bom gestor. Um gajo olhava para isto e sabia que esta merda ia acontecer e tinha que acautelar isto. Isto é um erro de gestão mesmo à tuga, que é a gestão de risco que não sabem fazer. Não é? Siga, vai que a gente depois vê. O desenrasco tuga para já estas merdas. Disseste uma coisa que eu queria tocar nisso, que disseste à tuga. Eu sei que a nossa tendência é dizer só neste país. Não, mas como diz o Sérgio Godinho, alertaram-me que era o Sérgio Godinho, acho que tem uma letra, acho que é uma letra que diz só neste país é que se diz só neste país. O que também não é verdade, porque eu já ouvi só neste país em vários sítios. Até quando moraste nos Estados Unidos. E quando morei nos Estados Unidos e no Brasil também. E as pessoas esqueceram-se de mencionar a Espanha, que é Espanha, chato que eu também mencionei. Dizes menos vezes. Digo menos vezes. Porque aqui perto não tem tanto cachê. Não bate tanto. Mas eu queria dizer que é fácil, neste nosso clima de irritação, de stress, de injustiça, de pessoas que estão em situações muito complicadas, que tu queiras, que tenhas a mão leve, ou seja, a mão pesada para castigar pessoas, que és alguém que seja castigado por o que está a acontecer. Mas era o que eu estava a dizer, que era, de repente já só ouvia, vi as coisas escritas, só neste país é que isto acontece, isto é uma vergonha, é imoral, os portugueses, foram feitas já foram vacinadas mais de 330 mil pessoas. Não sei se esse número é muito ou pouco, não tenho conhecimentos para isso. É uma merda, provavelmente. Mas também em Israel já foram 4 milhões. E tem o mesmo... Mas também tem a ver com o número de vacinas disponíveis, segundo o que eu sei. Porque Israel... tem havido muita coisa Israel disponibilizou-se para dar todos os dados às farmacêuticas. Israel tem muita guita, né? E guarda armas nucleares. Não, mas não é só isso. Israel, negociou diretamente com as farmacêuticas e disse, nós damos os dados todos dos nossos doentes e vocês dão-nos as vacinas todas. Sim, e no nosso caso foi renegociado pela União Europeia e, portanto, segundo o que eu sei, não estou a dizer, reparem, não estou a dizer que que a vacinação está a ser lenta ou rápida, não sei dizer isso, mas também parece que tem a ver com o número de vacinas que chegaram. Sim, ontem no Reino Unido vacinaram 600 mil pessoas num dia. Sim. Vacinaram, deram uma toma, né? A primeira toma.
Mas o que é que tem acontecido? Também tem mais pessoas para vacinar, não é? Sim, claro. Ou seja, tem mais funcionários para vacinar. É isso que tem acontecido. Alega-se que há faltas de funcionários. Mas o que é que tem acontecido, por exemplo, em lares? O que é que tem acontecido em lares é que vão 10 pessoas, tipo, posso dizer, num lar que tinha 25 utentes, foram 8, acho eu, enfermeiros, mais bombeiros e não sei se algum médico foi. Ou seja... Isso é estúpido. Estão a pôr num lar, tipo, e depois não é só, lá no meio já estavam a confundir. Mas já vacinaste tu este? Ah, não, percebes? Ou seja, nem sequer ajuda. Os velhos são um bocado todos iguais, não é? Sim, são todos iguais. Então, ainda se fosse uma cena de facilitar, mas não, isto tem acontecido. Pá, isto é má gestão. Eu não estou a dizer que sei mais do que as pessoas que fizeram, mas que acho que é óbvio que precisam apenas de 2 pessoas e alguém para prestar assistência se houver alguma reação alérgica. Pá, acho que é óbvio. E se assim for feito, conseguem cobrir terreno muito mais rapidamente. Agora, eu acho que isto é claramente... lá está, a Tuga, que é um trabalhar e 5 é supervisionar, como tu vês nas obras montes de vezes, não é? O gajo na tampa de esgoto e vês 5 à volta, tipo, sim senhor. Mas agora estás a ser injusto, porque quem trabalha nas obras são as minorias. São aqueles que não são de cá, não é? Portanto... Sim, os supervisores não sei. E então... Acho que há esse caso e também uma cena de se por acaso acontece algum velhote morrer com a vacina com choque anafilático ou uma coisa qualquer, ou coincidência, porque ele já estava a morrer, eles dizerem, não, mas nós tínhamos aqui os meios todos, tínhamos 8 enfermeiros, tínhamos bombeiros, tínhamos tudo. Pode ser também uma estratégia de defesa. Mas isso, pronto, isso está a correr mal. E às vezes nesses casos acontece sobrar as vacinas e darem. Agora, o outro caso que tu estavas a falar... que é do pessoal que se aproveita, tipo, isto deve estar a acontecer, ué, eu podia ter tomado a vacina. Se eu e a minha namorada não fôssemos pessoas decentes e também não tivéssemos medo de ser apanhados, né? Obviamente, que também conta, eu podia ter tomado a vacina. Ela tinha-me inscrito, não é? Ela que é a diretora técnica do lar, ela que tratou de tudo, ela tinha-me inscrito a mim como sendo uma pessoa que colabora regularmente no lar. Eu podia dizer que dou lá aulas de computadores aos gajos, estás a ver? Ou de escrita. Não, para estar a fazer shows de stand-up aos velhinhos. Podia dizer qualquer coisa, mas pronto, imagina que até me reconheciam, não é? Que alguém vão tantos enfermeiros que se calhar algum me reconhecia. Aquele teu beat sobre fraldas sénior, que é um sucesso, por exemplo, estás a ver? E que ia lá várias vezes e que dava lá aulas e eu tomava a vacina. E garanto-te que noutros lares isto tem acontecido em todos. Claro. Primos da direção, amigos, irmãos, não sei o quê. Agora, eu também percebo isto porque as pessoas estão com medo de morrer. Eu também percebo isso. Se o vírus matasse, imagina, em vez de matar da minha idade 0,01%, uma coisa assim, matasse tipo 20% de 1 em cada 5 gajos de 30 e tal anos que apanham o vírus, eu tinha tomado a vacina à socapa, se calhar tinha tomado. Porque a minha decência vai até um certo ponto. Depois entra o teu instinto de sobrevivência. E quem nega não, mas isso ainda tem um matiz maior, que é, se tu ocupas um cargo público e não és o Guilherme Duarte, comediante que faz podcasts na sua casa, então ainda ganha um novo ângulo, que é, claro. És eleito para ser... Cargos públicos ainda é diferente. Atenção, estamos aqui a falar de negócios privados. Estes lares. O que estou a dizer é... Um cargo público em que tu tens uma missão, supostamente, ainda é diferente, não é? Há umas semanas houve uma pessoa que me disse que tinha conhecimento, quando estávamos a falar do caso, que foi o primeiro que soube, do Presidente da Câmara de Reguengos, e que me disse, olha, eu sei de mais casos destes, de várias pessoas já me contaram. E não me surpreendeu assim tanto. Repara, eu não acho que isto é massivo. Aliás, eu vi uns números, estamos a falar tipo de 0.05 ou 0.5 das 300 e tal mil vacinas. Não devem chegar a 1000 vacinas, nem muito menos do que isso, mas pronto. Certo, a questão é que podem ser... vamos dizer que não sou 1000, mas podem ser 100 pessoas que morrem. Claro. Porque não tomaram a vacina. É claro que sim. Mas isso é uma análise pessimista. Ou seja, uma análise no pior dos casos. Não é? Sim. Mas o que quero dizer é, tendo em conta o que se conhece da natureza humana, não só da portuguesa, era inevitável que, se tu tens um produto que tem muita procura, numa situação ainda mais de saúde, que vai haver aproveitamentos. Portanto, esqueçam as pessoas que acham que têm são moralmente superiores e que acham que existe um mundo, ou que deveria existir um mundo em que não há estes desvios, é de uma ingenuidade tremenda. Portanto, o que tens de pensar é, vai haver estes desvios, como é que nós podemos lidar com eles? Não é? E, por exemplo, eu estive a ver
cenas de sobras que foram aplicadas a pessoas que não eram prioritárias por questões de tempo, ou de desvios tipo o que aconteceu com o presidente da Câmara de Reguengos, aconteceram pelo menos em Espanha, Áustria, França, Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, que eu tenha visto. Devem ter acontecido. E França, desculpa. A França já tinha dito. Aposto que aconteceu em todos os países. Sim, claro. Portanto, porque não foram, foi apanhados. É a natureza humana. E o que eu acho muito parolo, acho mesmo muito parolo, eu percebo que as pessoas o digam, mas acho muito parolo, só em Portugal é que não sei o quê. Apetece-me dizer, então é porque tu nunca saíste de Portugal. És parolo, és provinciano, nunca saíste. Esta necessidade de... Sim, mas esse é quase uma expressão exagerada de aqui acontece mais. Tal como sabemos que no... Não acontece mais do que no Brasil, por exemplo. Não, em termos percentuais... não, o que eu estou a dizer... Mas no Brasil tu também estás habituado a que haja corrupção, não é? Acho que nenhum português vai dizer que em Portugal há mais corrupção do que no Brasil. Ou na Venezuela. Eu já ouvi dizer isso, desculpa lá. Pois, se calhar haverá quem diga isso. Portanto, Portugal é o país mais corrupto, Portugal é o país mais corrupto do mundo. Nos países onde tu sabes que há alguma corrupção e algum nepotismo e algum favorecimento e alguma chico-espertice, que até falas do Brasil, quer dizer, tem géneros portugueses, não é? Portanto, mas vem muito dos países mais latinos e tal, e não sei o quê. É mais chico-espertice, isso pode acontecer mais. Pelo menos descobre-se mais. Se calhar os alemães fazem isso, mas sabem fazer a coisa bem feita. Desviam a coisa. E depois tens o outro extremo. Tens o outro extremo que é é horrível, não há questão, é horrível tu usares o teu cargo para seres vacinado. Ponto final, não tenho dúvidas sobre isso. 2. E se for para vacinar o teu pai, que é uma pessoa de risco, ou a tua filha, que é uma pessoa de risco? Vou dar um exemplo. Percebes? Os médicos do exército britânico, quando estavam no Afeganistão, por terem o juramento de Sócrates, tu podes dizer que está errado, mas era assim que eles faziam. Quando havia uma batalha e se chegasse um talibã a um hospital de campanha e o talibã tivesse um ferimento mais grave do que um soldado britânico, eles atendiam primeiro o talibã. O dever deles era, com o juramento de Hipócrates, não é? Sim, disseste Sócrates há bocado, mas é Hipócrates. Disse Sócrates, sim senhor, disse Sócrates. Juramento de Sócrates, é tão bom. Juramento de Sócrates é: eu juro que vou corromper, e ser corrompido. O juramento de Hipócrates. O juramento de Sócrates é o que os políticos fazem. É diferente, não é os médicos. O juramento de Hipócrates. Isto para dizer o quê? Que, do ponto de vista moral, no sentido do dever moral que tu tens para com a tua família, podia estar correto. Do ponto de vista ético, de fazer o que está certo, o que está mais certo, talvez não. Porque ao contrário, moralmente ético estaria correto, moralmente estaria incorreto. Eu não condenaria alguém que favorecesse um amigo ou uma família por uma questão de vida ou morte e que passasse à frente de outras pessoas. Não condenaria. Sim, por uma questão de vida ou morte. Imagina, tens o teu filho a morrer e tu tens a possibilidade de o passar à frente. Não é esse. Certo, mas o que eu estou a dizer, se fosse esse o caso... A vacina não salva a vida imediatamente a ninguém. Certo, nem os filhos são de risco, não é? Por norma. Mas se tu imagina, tens agora um hospital que está em colapso, as emergências estão entupidas e tu o teu filho precisa de ser operado, se não for coisa, e tu usas o teu conhecimento para passar à frente e sabes que passando o teu filho à frente alguém vai morrer por ele. Mas eu percebo perfeitamente. Claro, mas não é isso que estamos a falar. Agora é imoral. Imoral, quer dizer, não é profissionalmente ético. Não é. Agora, ajudar o Talibã... Isto também é as hipocrisias da guerra, que é tipo... É as hipocrisias do Hipócrates. É, hipocrisias da guerra, que é tipo... Mandam-se bombas nucleares que matam 200 mil inocentes, mas depois, quando se prende, o prisioneiro não se lhe pode bater. Porque isto é um crime de guerra. Torturar o prisioneiro, mas mandar a bomba que mata 200 mil inocentes, está-se bem. É a coisa mais ridícula. Mas a vacina, para termos cuidado, e como estamos aqui com os vacinas, a vacina, não há casos de vacina de vida ou morte. Ninguém toma uma vacina para salvar a vida imediatamente de alguém. Não é? Porque se estiveres ventilado, a vacina não te faz nada. Portanto, pois, não se está a dar. O que quer dizer é que está errado aproveitar-te do teu cargo. A questão das sobras é uma questão diferente e varia de caso para caso. E depois tens o extremo contrário, que é o virtuosismo, que é eu político dou a minha vacina a não sei quem. Que é o seguinte, que é choca-me zero. Antes, pelo contrário, eu acho que os altos dignitários do Estado, Presidente da República, Ministro da Saúde, Primeiro-Ministro, são tão essenciais, goste-se deles ou não, mas são tão essenciais no combate à pandemia
como é um diretor de um hospital, porque são eles que estão ao comando. Sim. Se me disseres assim, os 230 deputados precisam de ser todos vacinados, tenho sérias dúvidas que sejam todos vacinados. Pois, e, aliás, não é isso que está a acontecer. O que foi decidido foi que o Presidente da Assembleia da República e o Vice-Presidente e mais um ou dois iam ser vacinados, até porque se acontecer alguma coisa ao Presidente da República, quem assume o cargo é o Presidente da Assembleia da República. Dizer que vacinar estas pessoas, é os políticos terem privilégios, não é. Ou seja, da mesma maneira que se eu estivesse num navio, eu queria que o comandante do navio fosse vacinado. Sim. Exatamente o exemplo que eu dei ontem a falar sobre isso. Aqui em casa, então, por acaso sei. Foi do capitão. Convém que o gajo... E portanto as pessoas, os políticos que vêm... Sim, os políticos que vêm dizer, muitos deles se calhar nem sequer vão ter direito a vacinas. Ou seja, se vem um deputado de um partido qualquer, seja de direita ou de esquerda, dizer, não quero a minha vacina, podem-lhe dizer assim, olha, mas tu nem sequer estavas contemplado, porque é só tipo os menos, é só os principais. Portanto, esse jogo do virtuosismo também não tem cu para isso, percebes? Não. Sim, também não. Pá, ainda por cima, porque a maioria dos que eu vi, também, pronto, depois fizeram notícia disso, não é? Aqueles gajos que até são um bocadinho mais populistas e, portanto, soa sempre a populismo. E não é só, tipo, se tu tiveres a oportunidade, eu se já tivesse tido a oportunidade, imagina que os humoristas estavam nos grupos prioritários, como deviam estar, não é? Obviamente. Eu tomava a minha, não recusava. Eu tomava já. Ou se recusasse, não faziam alarido disso. Claro. Dizias, olha, prefiro dar ao meu pai. Sim, isso faria. Sim, se tivesse a oportunidade de fazer isso, faria. Não vou estar aqui, tipo, todo virtuoso. Eu recusei a vacina. Quando é nem és grupo de risco. Qual é a merda? Estás a ver? Tipo, não estás propriamente a dizer, estou aqui a pôr-me à frente das balas. É tipo, tu provavelmente apanhavas o vírus e está-se bem, por isso é que recusaste. Porque lá está, se fosse um vírus realmente mortal, em que tu recusas a vacina, que era realmente um ato de valor, porque ia estar a salvar a vida de alguém, provavelmente, tu aí não recusavas, se calhar. E portanto, aí é um bocadinho hipócrita. Agora... não sei, pois há vários casos aí, por acaso mandaram-me, eu na altura não respondi, acho eu, os estudantes de enfermagem não estão nos prioritários, e os estudantes de enfermagem fazem estágios nos hospitais e estão em contacto e são prestadores de cuidados, ainda não são profissionais de saúde, são estudantes, mas basicamente fazem as mesmas coisas e acho que há até um abaixo assinado para isso. E eu não sei os detalhes todos, mas à partida sou a favor, acho eu. Se tu já lá estás e tens coisa, e ainda por cima é estágio, que é sempre giro, que é uma boa forma do pessoal, também que é um estágio diferente dos de enfermagem, não é propriamente aproveitamento de estagiários não remunerados, mas acho eu. Portanto, acho que sim. Portanto, há aí muitos casos. Tem tantas nuances. Quem é que é prioritário e quem é que não é? Porque é que o pessoal na caixa do supermercado não é prioritário? Devia ser também. Devia ser dos primeiros. Eu pensei nisso. Porque é que os motoristas de autocarros, os motoristas de transportes públicos deviam ser prioritários? Não achas? Sim. Mas olha, outra questão que... eu acho que nisto, claro que se levantam muitas questões morais e éticas que não podem ser desconsideradas, mas tem que haver uma perspectiva também utilitarista. E eu, por exemplo... acho uma estupidez que as pessoas a quem deram as sobras que levaram a primeira dose. Parece que não é boa a vacina, não é? Parece que não é boa. Temos e agora, havia pessoas que queriam que elas fossem castigadas e não levarem a segunda dose. Essas pessoas não foram roubar vacinas. Alguém lhes propôs elas levarem vacinas. Sim. Portanto, é um bocadinho diferente. E 2, se já levaram as vacinas... e vão ter que levar mais à frente, para que desperdiçar isso? Tipo, vais castigá-las porque levaram as vacinas e vais mandar mais 6... Assim, se tu achas que deviam... vais mandá-las para o lixo depois, as outras? Tipo, vão ter que levar... Ou seja, vão para o lixo no sentido em essas 6 foram para o lixo, não é? 6 ou 11 ou quantas é que foram? Não, ficas com alguma imunidade, com uma dose. Há quem defenda até que só se devia, em vez de estar a dar segundas doses, devia estar a dar... a primeira e a segunda dose, acho eu, são iguais, as vacinas. Não é tipo... não são versões diferentes, ou seja, podias agarrar no lote todo e dar só primeiras tomas porque tinhas mais imunidade. Há quem defenda isso. Portugal não acho que a DGS sugeriu isso e o governo não aprovou, acho eu. Mas tu achas que estas 11 pessoas da pastelaria que levaram a primeira dose não deviam levar a segunda agora? Claro que deviam levar a segunda, acho que sim. Já que está. Se o nosso objetivo... Não, é que lá está, e somos nós a olhar, nós enquanto indivíduos. Se nós olharmos para nós enquanto coletivo... o que nós queremos é a imunidade de grupo, já está. Portanto, se agora o nosso objetivo é a imunidade de grupo, dê-nos lá a segunda dose. Agora, não achaste que foi completamente descabido o responsável pela
pelo plano de vacinação, fazer referências ao Chega, aos votantes do Chega. Nem vi isso, acho eu. Ok. O que é que ele disse? Não tinha a ver com esta coisa das tomas e... Pá, não me lembro da frase, mas foi do género... só um votante do Chega que acharia que era imoral, acho que era dar a segunda dose. Pá, há tais pessoas que tinham levado a primeira dose de uma forma okay. que não era... Eu achei para já um tiro no pé tremendo, se tu queres combater o populismo, não é? Estás a dar comidinha. E depois tu és do Plano Nacional de Vacinação, és do Plano de Vacinação, tens nada a ver com política. Sim. Não cala a boca quando falas de partido. E é mentira, não é só o pessoal do Chega que acha isso de certeza. Claro. Se fosse verdade, se fosse uma coisa provada, aí, não me choca. A questão é que não é uma coisa... Se ele chegasse lá e dissesse assim, segundo um estudo da American Science feito com 1200 pessoas, em que 600 tomaram o placebo e outras não. Sim, se fosse uma coisa tipo, que era óbvio, né? Ou se tivesse sido o André Ventura a incitar a isso e fosse ele a gerar isso tudo. Mas olha, eu tive uma ideia que é, até agora só soube de autarcas socialistas que tenham tomado a vacina de forma ilegal. Haverá outros, de certeza. Não acho que sejam apenas socialistas. De qualquer forma, eu achei que podiam formar uma banda chamada Vax for the Boys. Vax vacina. E o primeiro single seria Quero o Teu Anticorpo. Ok. Parece-me bem. Que descobri que o agente deles era o José Sócrates. Está já a marcar concertos. Sim. Só aceita dinheiro vivo, não aceita sim, porque ele não se dá bem com... E tem que ir o amigo, né? Dar-lhe o... Sim, entregam o motorista, o Perna, né? Era o Perna? Era Perna? Acho que era uma coisa assim. João Perna, não é? João Perna. Muito bem. Pá, olha, eu queria a minha vacina já. Eu queria a minha vacina. E há pessoal que continua a negar a vacina. Não é? Eu não sei se em Israel, com 30% da população vacinada, reduziram 60% dos internamentos. E isto ainda não era um estudo mesmo fidedigno, mas era tipo assim dados. Mas acho que em Espanha, algumas zonas de Espanha já estão a fazer testes mais a sério, mais científicos, e também têm reduzido drasticamente o número de infecções e de internamentos, os sítios em que já têm maior vacinação. Portanto, para os burros que têm a dúvida que que precisamos da vacina e que continuam a ser os negacionistas, negam tudo, menos os posts que vêem no Facebook. Né? Que existem vários gajos que começaram por dizer isto não existe, não vou tomar a vacina, isto é um embuste, é o vírus da China que foi inventado, não sei o quê, e que agora vão para as redes sociais dizer isto é uma vergonha, as pessoas a tomar vacinas sem terem o direito a tomar. De certeza. Hã? Certezinha, sim, de certeza. Não, e que querem a deles, o mais rápido possível. Não acredita, mas espera lá. Mas pode ser que a gente chegue a uma altura em que nós precisamos de 70% para a imunidade de grupo. E vamos dizer que são 30% negacionistas que não querem a vacina. Porque negacionistas não são tantos, mas há 30% das pessoas que dizem que não querem a vacina. Portanto, conseguimos a imunidade de grupo, temos os 70%. E depois já só morre gente que não quis a vacina. O que é irónico. Pois é irónico. Apesar de eu perceber algumas restrições da vacina, da pessoal que está basicamente, com medo. Isso é uma versão. É uma versão do era matá-los, mas sem uma intencionalidade. Era deixá-los matarem-se a eles próprios. Sim, é isso. Em termos de apuração genética, de QI da espécie, ficaríamos um bocadinho melhor. Olha, para terminar, não quem diz que não vai tomar, porque eu até percebo, és uma pessoa nova, não tens nenhum fator de risco, não queres estar a tomar a vacina, também o pessoal não toma da gripe, né? Ainda percebo minimamente. Agora, aqueles que continuam a negar a existência do vírus e que é tudo para nos controlar, e esse era matá-los mesmo, a todos. Para acabarmos numa nota mais divertida e leve, não sei se te lembras, daqui a uns tempos, não foi assim há muito tempo, que te falarmos aqui do Cellmate, que era aquele cinto de castidade para homens. Lembras-te disso? Acho que era usado através de uma app e que podia ser controlado pelo teu parceiro ou parceira, não é? Tipo, metem-te o cinto de castidade na pila e depois tiram ou não tiram consoante querem, portanto podem ir trabalhar. E falámos disso porque tinha havido uns vídeos da própria empresa a dizer, não, calma, porque tenham calma que isto não pode ser hackeado, mas se for, há maneiras de tirar isto da pizza e tal e tal.
Parece que eu descobri a notícia que aconteceu mesmo. E o gajo deu uma entrevista, um deles. O quê? Que foi hackeado? Foi. Eu disse logo, mas eu lembro-me de referir isso. Que isso ia dar merda. Então, há um gajo chamado Sam Summers que estava muito bem em casa com o seu pênis metido no cinto de castidade. Não é? Estava com o periquito na jaula. Não é? Quando recebe uma mensagem na própria da app a dizer ou me dás $1000 em Bitcoin ou então ficas com a pila presa para sempre. Okay. Ele pensou que aquilo era uma brincadeira da namorada dele. Tipo, malandro e tal. E diz ele na entrevista, inicialmente pensei que era a minha namorada. E eu sei que isto parece parvo, mas até fiquei um pouco excitado. Vai saber... Calculo, um gajo que usa uma conversa dessas. Vai saber, ele telefona para a namorada... que está no emprego, imagina estás no emprego e recebes este problema. Que emprego seria, né? Sim. E ela diz-lhe, não sou eu. E ele, vá lá, não sejas assim. E utiliza a palavra de segurança, né? Que eles tinham combinado. E ela disse, não sou eu. Pá, e isto aqui é literalmente aquela frase, estás preso pelos tomates. Neste caso, pela pila, não é? Sim. Mas eu estava a imaginar a sensação, qual é que será a sensação de teres a pila metida numa coisa e perceberes, há um chantageador que me tem preso pela pila. Já imaginaste? Essa é uma cena. Então, o gajo burro quer dizer desesperado, não é burro, desesperado, é? Porque depois também ficas sem clarividência. Fez o que nunca se deve fazer com um chantageador. O que é que foi? Foi pagar. Claro. Ao que o gajo disse, paga mais. Normalmente esses gajos até são honestos. Os gajos que fazem o ransomware, que é te imagina, roubam-te os dados do computador. Acontece mais em empresas e depois dizem só vos damos isto se vocês pagarem. E normalmente o pessoal paga e tem as coisas de volta. Porque eles vivem disso. Ou seja, há uma ética moral de as pessoas sabem que nós devolvemos se nos pagarem. Okay. Se eles quebram isso, os hackers quebram esse código, já ninguém paga, eles deixam de ter o dinheiro. Sim, mas tal como há malta que vai se vacinar sem poder, no meio dos hackers também há malta que desrespeita esse código. Sim, mas são os hackers portugueses. Só acontece em Portugal. Só em Portugal. Sim. Então, o gajo vai daí, teve que esperar que a namorada chegasse a casa e a única ferramenta que ele tinha... porque aquilo não tem maneira manual de se abrir. Não tem maneira, porque senão não fazia sentido, não é? Sim, claro, o gajo podia tirar, né? Sim. Não, mas não sei, imagina, haver uma chave que a namorada guarda. Claro, também não era assim tão estúpido. Era não bastante sei. sensato. Então, o que é que acontece? O rapaz pensa, vou tirar isto, não é? Já com a namorada. A única ferramenta que ele tinha em casa era um martelo. E eu estou a imaginar a situação do gajo abrir uma gaveta e ver um martelo e olhar para a pizza e tipo, se calhar não é boa ideia dar marteladas nisto. Então, a namorada foi comprar um alicate daqueles de corte, estás a ver? Que também não sei se é a melhor ideia. Disse que uma rebarbadora, não é? Ou um martelo pneumático. Pronto, conseguiram tirar aquilo, finalmente. O gajo ainda acabou por se cortar. Então o burro não devia ter pago de início. Pois. O gajo devia ter tirado aquilo mas e imagina depois andava... estás sozinho. Sim. Não é? Mas tu olhas para aquilo, deves tipo, ok, isto dá para tirar, não é? Nem que fosse ires ao médico e jogares com uma serrazinha daquelas elétricas que, tipo, há pessoal que faz a desencarceração de carros, de pessoas em carros acidentados. Achas que não te consegue... fosse só mecânico... Mas imagina, a maioria das pessoas pensa na vergonha que é ir para o hospital com aquilo. Olha, uma vergonha do caralho que andam a dar notícias, andam a dar entrevistas a falar sobre isso. É a vergonha que ele tem. Que anda agora a falar sobre isso a meio mundo. Também é verdade. Não é? E então o gajo fez um corte... que não foi grave, mas que ficou sem poder ter sexo com a namorada durante um mês, diz ele. Porra, então ainda foi grave. Sim, deve ter sido um mês. Um mês? E pronto, e foi isso. Achei piada porque encontrei esta notícia depois de nós termos falado disto. E pronto, estava-se mesmo a ver, era daquelas, isto mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. Ou, tipo, imagina, perdias o telemóvel ou a app, ou a mulher morre. Imagina, a mulher era atropelada. Pronto, ele não tem a password do telemóvel dela. Como é que acontece? Pois, fica assim com a picha enjalada. Ou seja, tenham cuidado onde enjalam a pila. É só o que nós dizemos. Sim.
Mas eu acho que o risco, para essas pessoas, ou seja, esse risco, essa ideia de... Isso é que é o da Tusa, não é? Sim, não sei se aí é o risco para essas pessoas. Para essas pessoas acho que é só a cena da submissão, acho eu. Não sei se há risco associado aí. Pois, não sei. Não sei. Há associado que há que o gajo tem de cortar aquilo com alicate. Aquilo, imagina, podia dar choques e o hacker conseguia-lhe dar choques elétricos. Isso ainda tinha mais piada. Agora, era uma cena fixe para uma série cómica. Pois era, é um bom tipo sketch. Um high maintenance ou uma coisa do género. É um bom episódio de uma cena. Muito bem. Falar nisso, a tua série está quase a estrear, né? Estreia dia 3? Pronto, dia 3 ou dia 2? para sugestões, portanto, se estrear, para quem está a ouvir isto no dia em que sai, na terça-feira se estreia, na quarta-feira às 9 da noite. RTP1, Até que a Vida nos Pare, teve uma boa crítica no Expresso, Olha. Que não sei se é bom ou mau, porque às vezes as críticas no Expresso dizem bem de filmes maus, mas é bom, é bom. E o Nuno Markle, porque houve algumas pessoas que tiveram acesso aos episódios todos, especialmente algumas pessoas ligadas à RTP, como o Markle, a Filomena Cautela, e o Markle escreveu um post muito, muito generoso e muito simpático no Instagram dele, que provavelmente vai levar mais pessoas a ver a série do que a crítica do Expresso. E não desfazendo a crítica do Expresso, mas que escreveu uma crítica que já ia no episódio 5, são 8, ele já tinha visto 5 e que estava muito afeiçoado à família e que aconselhava a ver. Portanto, se não acreditam em mim e acreditam no Marco, é ver a série amanhã. Sim, até porque ele também prefaciou o livro da Zaya, portanto é uma pessoa com bom gosto. Né? É verdade, é verdade. Mas olha, não partilhou no Instagram. Marco, se estás a ouvir, também partilhas qualquer merda, até partilhas a série do Hugo e não partilhaste o livro da Zaya, que ainda por cima reverte para SOS Animal. Olha que isto realmente, pá. Mas obrigado pelo prefácio, de qualquer forma. E para quem não conseguir ver no dia, pode sempre recuar na box ou no RTP Play. E tu tens uma estreia também. É isso, tenho uma estreia que à data de que estão a ouvir isto já deve estar disponível. Se não tiver, está mais ao fim do dia, porque eu não sei ainda a hora que vou pôr. Que é o Dr. G. O Dr. G está de volta com consultas. Para quem não sabe, o Dr. G é um consultório sentimental, sexual, javarde, mas com alguma classe, que eu fazia escrito e que já teve de origem um livro. E agora vai voltar em vídeo, uma espécie de vídeo podcast, de talk show, não sei como é que lhe devemos chamar, em que eu e mais um convidado diferente por episódio, respondemos a dúvidas que as pessoas enviam. E depois tem mais algumas rubricas lá no meio, alguns jogos. Tem o exame do Dr. G no final ao convidado também, que acho que foi engraçado. E é isso, vai estrear no meu YouTube, portanto é por falar noutra coisa, o nome do YouTube, procurem Dr. G, pode ser que já lá esteja ou não, ou pode estar à tarde. E depende da hora. Uma semana, para quem ainda não se cansou das nossas repetições, é uma semana em cheio, porque vão ter o Guilherme Duarte, ele próprio, ao vivo e a cores, a fazer a Dr. G, e a série que eu escrevi em parceria com o Tiago Santos e com o João Tordo. Portanto, tem muito de nós esta semana. Nós estamos sempre a dar de nós. Sempre a dar. Mas eu, por acaso, escolhi a terça-feira para estrear, porque a consulta do Dr. G no blog era sempre à terça. Então quis manter. Depois é que me lembrei, já depois de anunciar, que também tínhamos o podcast à terça. Então fica 2 merdas à terça. Não sei se é bom. Mas as pessoas gostam. As pessoas lambuzam-se em ti. Fica farto de me ouvir. Lambuzam-se. Se pudessem, esfregavam-se em ti qual manteiga de amendoim. É isso. Bem, mas é isso. O primeiro convidado, eu posso dizer já aqui porque já vai estar estreado, é a Joana Gama. Portanto, podem esperar alguém ainda mais javarda do que eu. E depois os convidados dos outros episódios vocês vão descobrindo. Não... Que é surpresa. E é isso. Não tenho mais nada a sugerir. Não sei até para a semana. Não se zanguem muito. Sim, se alguém tiver uma vacina extra que queira dar a alguém, eu não me oponho. Se me quiserem oferecer, eu tomo. Tá bem? É tipo, imagina, um patrono, em vez de pagar em dinheiro, paga com uma vacina. É uma vacina, não sei, mas se tiverem um presunto, eu adorava ter um presunto em casa. Um presuntinho daqueles bons, de pata negra. Okay. Eu aceito um presunto. Eu prefiro vacina. Já não digo um presunto, mas chouriça de porco preto, mandem. Ok, tá bem. É isso. Depois temos que mandar moradas para receber merdas tipo. Pois as pessoas mandam mesmo. E tu comes o que quiseres, né? Mas eu depois engordo. E portanto não pode ser. Também, os nossos haters podem depois meter-nos a cagar fininho durante uma semana, não é? Pois é. Este fim de semana só comi merda. Bem, mas é o que é. Também há que ter prazeres na vida, não é? Tens direito. Um gajo está de confinamento, tem direito a alguns cuidados paliativos, digamos assim. É.
Até para a semana. Até para a semana.